problemas, tem que considerar, apresentar os objetivos, as características, os tipos de problemas, tem que conhecer, né? Os objetivos, as características, os tipos, e tem que ser uma avaliação formativa para trabalhar com esse tipo de metodologia. E a resolução de problemas também auxilia o trabalho, oportuniza o trabalho com a interdisciplinaridade, que é muito importante dentro do campo escolar, e também para poder fazer essa relação com o campo, com o mundo fora da escola, não só dentro dos mundos escolares, das paredes da sala de aula, mas fora da sala de aula. O referencial usado, a gente optou, por indicação da professora Tânia, os teóricos de base, que foram Bachelard, Brunner, Perrenot, Piaget, Rivière, Chonlet e Vygotsky. Vygotsky pela perspectiva socio-interacionista, e os demais pelo socio-interacionismo, construtivismo e cognitivismo. Os documentos legais, porque para desenvolver qualquer trabalho dentro da escola, a gente tem que conhecer os documentos legais, o PPP da escola, todos os documentos que regem dentro para a gente poder trabalhar, e os teóricos que abordam a metodologia da resolução de problemas, trabalham com álgebra e com pensamento algébrico. Essa foi a minha apresentação. Concluiu a apresentação, Cássia? Sim, então? Essa foi a minha apresentação. Ok. Muito bom. Então, a gente vai passar agora a segunda dinâmica que a gente programou, tá? A Anne-Marie e a Fabrícia, elas farão ao menos uma pergunta, cada uma, né, para a Cássia poder responder, que a gente chama de colocar a questão crucial, né, do trabalho, né, levantar essa questão crucial do trabalho, e depois, num segundo tempo, então, a gente passa para as sugestões e considerações tanto da professora Anne-Marie quanto da professora Fabrícia com relação ao trabalho. E aí, nos últimos minutos, né, nos 10, 15 minutos finais, a gente vai para a sala de ata, tá, onde, então, faremos as considerações finais que deverão constar em ata. Tá? Então, eu gostaria de pedir a colega a professora Anne-Marie que inicie com a sua pergunta para a candidata. Cássia, será que você pode tirar a tela? Isso. Eu ia perguntar se eu poderia. Tá bom. Posso iniciar, então? Sim? Tá. Bom, primeiro, meu bom dia a todas que estão aqui na banca, né, em especial a Cássia, né, a Tânia, né, a professora Fabrícia também, e a todos que estão nos assistindo, então, pelo YouTube. Eu quero dizer que é um imenso prazer estar nesse momento tão importante do programa, né, que é um programa novo, mas que eu tenho certeza da importância e da relevância dele para a educação em geral, e aí, lógico, me referindo especificamente à educação matemática, né, que é a nossa área, e agradecer muito, então, ao convite da Tânia e da Cássia, né, então, como a Tânia já disse, nós já somos companheiras de uma longa data, já estamos, né, quase para dinossauros, né, Tânia, pensando no que é o movimento da educação matemática, né. Então, eu quero dizer que o seu trabalho, tá, Cássia, de um modo geral, né, só para fazer uma fala inicial, né, me deu muito prazer da leitura, porque a gente fica muito satisfeita de ver, né, uma professora que tem essa expectativa de pensar o processo de ensino e aprendizagem da matemática a partir da sala de aula, né. E aí eu acho que vem a grande relevância dos mestrados profissionais, né, quer dizer, pensar como que eu posso trazer um determinado conhecimento mais cientificamente elaborado para pensar a sala de aula, certo? E aí, especificamente, quando você traz as questões da álgebra, que a gente sabe que historicamente são problemáticas, né, na educação básica, e essa tua proposta de trazer a resolução de problemas como um modo, né, de aproximar o aluno, de desenvolver
o pensamento algébrico, como você mesmo disse, ele não inicia, né, nesse momento, ele já pode ser iniciado na educação infantil, mas que nesse momento que você está propondo, é mais um momento de sistematização mesmo, né? Então, como é que se pensa, a partir da resolução de problemas, colocar o aluno nesse movimento de, acho que transcender, não sei se transcender é uma expressão adequada, mas assim, superar talvez o pensamento meramente de contagem, ou da parte da aritmética, para se aproximar da generalização e do pensamento algébrico, certo? Então, me deu muito prazer estar lendo o seu trabalho, que bom, fiquei muito satisfeita com isso, e acho que, de um modo geral, a tua escrita dá para entender o que você está pensando em fazer, né? Mas, a partir da proposta, então, da Tânia, eu vou fazer inicialmente um questionamento, né, porque assim, Cássia, eu entendo que uma dissertação, seja ela de mestrado profissional ou acadêmico, ela se diferencia do trabalho que a gente faz normalmente na escola, né, por seu caráter investigativo e analítico, né, porque aquilo que você faz na escola como professora nem sempre te dá possibilidade, ou nem sempre você tem tempo de trazer esse aspecto mais investigativo e mais analítico. E aí, nessa perspectiva, eu entendo também que o amparo teórico ele é muito relevante, é muito importante, quer dizer, você pensar a partir de que autores, né, eu vou poder analisar esse processo que eu estou propondo, quer dizer, eu tenho um produto educacional, que são as fichas, né, que você propõe, as fichas de atividade, eu vou desenvolver, mas eu preciso também analisar, né, então esse é o desafio que você se coloca. E aí, olhando no seu texto, eu vejo que você traz, assim, várias correntes teóricas sobre produção de conhecimento, né? Você traz, por exemplo, a construção socio-interacional do conhecimento, aí você cita Vygotsky, você cita Pichon-Rivière, eu não sei se é assim que pronuncia, eu não conhecia, eu fui conhecer um pouquinho olhando os referenciais que você trouxe, né, o Slavin, não sei também se é assim que pronuncia, mas enfim, você traz o construtivismo, e você traz Piaget, também o Macedo, que é construtivista, que fala de jogos, né, você se refere à aprendizagem significativa de Moreira, né, embora a gente também se remeta normalmente a Ausubel, né, você fala em algum momento em teoria de estimulação sensorial, que eu também não conheço, né, e a questão do processo do trabalho grupal. E você também diz, né, que o construto teórico utilizado, né, vai ser a partir das contribuições de Piaget, Vygotsky e Bachelard. Eu entendo a relevância de, pelo menos no momento inicial, estar olhando para diferentes teóricos que falam sobre o nosso objeto de pesquisa, né? Então, principalmente quando a gente está no mestrado, a gente não está ainda ambientado nas questões teóricas, a gente vai mesmo buscar quem é que está falando sobre, por exemplo, aprendizagem, né, ensino e aprendizagem, e aí eu busco nesses autores o que eles estão trazendo, né. Só que tem uma coisa que é importante a gente pensar, que nem todos esses autores que você trouxe, eles trabalham numa mesma perspectiva teórica, ou seja, eles compreendem processo de ensino, aprendizagem, desenvolvimento, numa mesma perspectiva, né? Então, não é questão de dizer que um é melhor, outro é pior, sei lá, não é nessa perspectiva, mas é entender que algumas diferenças são cruciais, né, entre esses autores, certo? Então, a gente pensando mais na perspectiva mesmo de coerência teórica, e aí eu vou dar um exemplo, vou falar brevemente, né, também para não ocupar muito esse tempo, do Vygotsky, que eu tenho um pouquinho mais de familiaridade, né, que eu trabalho na teoria histórica cultural, posso esclarecer talvez o que eu estou pensando. Por exemplo, quando o Vygotsky fala, né, sobre as relações entre ensino e aprendizagem e desenvolvimento, né, ele explica o quê? O que ele tenta explicar? Porque a gente não pode esquecer que o Vygotsky foi um psicólogo, ele fala muito de ensino, fala de aprendizagem, mas o objeto dele era pensar no desenvolvimento das funções psicológicas superiores. E aí ele fala, assim, da relação, né, do desenvolvimento da criança, ou do sujeito, né, a partir do ensino, que pode ser promovido pelo ensino. E que esse processo de humanização, que ele entende como o humano se tornar humano pela apropriação da cultura, né, ou pela apropriação da cultura mais elaborada, pode se dar via o ensino organizado. Só que o próprio Vygotsky mesmo fala que essa questão de entender esse desenvolvimento, primeiro no nível interpsíquico, do social, depois para o intrapsíquico, ele mesmo fala que é uma proposta, um modo de pensar diferente do que Piaget,
certo? Porque o Piaget já pensa de uma forma diferente. E do mesmo modo, quando, por exemplo, quando você fala de jogos, você se refere muito ao Macedo, né? Mas o Macedo é piagetiano, né? E a perspectiva da teoria histórico-cultural do Vygotsky é num jogo, numa perspectiva mais de pensar no jogo protagonizado, que é aquele jogo que a criança, por exemplo, quando ela brinca de escolinha ou brinca de casa, ela está se apropriando das relações sociais na qual ela está inserida. E aí, mesmo outros psicólogos, a partir de Vygotsky, como Leontiev, né, ele vai falando de jogo como um estágio de desenvolvimento da criança, como uma atividade principal de um estágio de desenvolvimento da criança, que é diferente, por exemplo, do que o Piaget traz, ou mais especificamente do que o Macedo traz, certo? E aí vem, então, a minha pergunta, né, se você pensou nessa perspectiva, né? Como eu disse, eu entendo que esse momento inicial é relevante você olhar para as teorias que te ajudam a explicar, né? Então, eu acho que até a gente pode colocar, olha, o Piaget entende dessa forma, o Vygotsky entende dessa forma e tal, mas se você já pensou que nesse momento, talvez seja importante você ter uma posição que não vá, assim, contrariar as diferentes linhas teóricas, ou seja, em pensar em um mesmo construto teórico que te auxilie, né? Então, eu gostaria que, se você pudesse me falar um pouquinho, se você já pensou nisso, qual é a perspectiva que você pretende adotar a partir de agora, que é a parte que vai te levar à análise, né? Sim, pensamos, a professora Tânia aqui, mais me delineia pelo conhecimento dela. E a gente pensou, a gente está trabalhando com Vygotsky e Piaget justamente nessa perspectiva, porque Vygotsky é a parte socio-interacionista, né, que é a parte quando o social, as interações sociais do indivíduo, e o Piaget é a parte cognitivista. Não sei se falei correto. E a gente eu pensei dessa forma quando eu citei eles ali no texto e segui esse caminho, essa linha. Não sei se está adequado, se eu estou indo no caminho certo, mas foi dessa forma que eu pensei e não sei se eu estou equivocada, que a professora Tânia está me ajudando, está me orientando, está me guiando. Não sei se eu respondi assim. Não, era mais no sentido, assim, de propor uma pergunta para você pensar, né? Sim. Se vale a pena, por exemplo, você empreender uma discussão teórica, por exemplo, de aproximação entre esses autores que trabalham em linhas diferentes, né? Sim. Talvez isso demandaria um trabalho mais profundo de análise, né? E que eu não sei se valeria a pena, por exemplo, você entrar, né? Certo? Sim, eu não sei. Não sei se eu entendi. Eu já ouvi falar, outro segue o caminho de Vygotsky de Piaget. É mais ou menos isso que a senhora está querendo me dizer, para eu seguir uma linha ou outra linha? Se fosse entrar meio que já na parte das sugestões, né? Mas era mais assim, pensar o seguinte, que, como eu falei, não se trata de dizer quem é pior ou quem é melhor, nem fazer comparações. Sim. Não é interessante entrar nesse mérito, mas é pensar que muitas pessoas já têm se dedicado a estudar, como eu mesmo disse, o Piaget, a princípio, não se referia a Vygotsky, mas Vygotsky se referia muito a Piaget, né? Que ele trabalharia numa linha diferente, né? Mas como tem muitas outras pessoas já se dedicando a estudar isso, né? Talvez Sim. não seria o caso você entrar no mérito de trabalhar com autores diferentes, né? De diferentes linhas teóricas, mas talvez seguir uma linha teórica, né? Sim, entendi o que a senhora quis dizer. Mas vamos ver. Isso, vamos ver os próximos o decorrer da pesquisa. Tá bom. Obrigada, professor. Fabrícia, obrigada, Anny. Fabrícia, agora, você quer fazer o seu questionamento, por favor? Sim, bom dia a todas, né? Bom dia a todos que estão nos assistindo aí também pelo nosso canal. Obrigada pelo convite, Tânia, obrigada pelo convite, Cássia. Acompanhei a Cássia em várias disciplinas, né, até agora, e a gente vai percebendo o crescimento, né, do mestrando ao longo do tempo.
em vários momentos, né? A gente trabalha muito com um seminário integrador, onde eles têm a oportunidade de apresentar as suas pesquisas, né? E eu vejo aquele momento como muito importante para cada um, porque onde pode começar, né, apresentar ali sua questão de pesquisa, os teus autores, como que está pensando em desenvolver a pesquisa, sua investigação, né, em vários momentos, a gente ali, né, os professores, até mesmo os colegas, né, fazem os questionamentos, sempre na busca de auxiliar, né, os caminhos de cada um deles. E assim também foi com a Cássia, né? Então, desde ali das primeiras apresentações mais simples, óbvio, né, do seminário, né, a gente veio acompanhando aí o desenvolver do trabalho dela. Eu tive um probleminha de internet há pouco, tive que sair correndo para pegar um cabo para ver se roteava aqui pelo celular para não poder cair novamente, né? Mas eu acho que agora está tudo ok aqui. Eu entendo até o questionamento, né, que a Ana Marie trouxe, porque há uma diferença, né, entre as linhas de Vygotsky e Piaget, né, e muita gente, às vezes, realmente vai optar por um dos dois, ou quando trabalha com os dois, deixar isso muito bem justificado dentro do trabalho, né. Então, é algo que a gente vê com bastante constância, né? Quem trabalha com os dois autores, deixar bem evidente ali o porquê de cada um, né? Ou, muitas das vezes, se optar mesmo por um dos dois, né? Bom, Cássia, assim, eu li todo o seu trabalho, a minha vontade era de começar agora, né, Tânia, passar parte por parte para ir comentando, né? Eu acho que a gente fica, assim, com essa expectativa logo. Mas vou fazer primeiro, então, esse primeiro questionamento, e depois a gente retoma para esse modelo, onde a gente vai fazer as contribuições ali ao longo do trabalho, tá? Então, vou focar numa parte que é da metodologia mesmo. Como que eu vi ali as suas atividades, suas fichas de trabalho, são muitas, né? Me pareceu muitas, assim. Não sei se daqui a pouco são várias que você consegue também, né, fazer no mesmo dia, trabalhar ali ao mesmo dia, mas a minha preocupação é como que você vai trabalhar no seu diário de campo com essas fichas de trabalho, como que você vai, a sua pesquisa-ação, né? Como que você vai trabalhar com a sua ficha de trabalho ali e como que você vai passar isso para o seu diário de campo e retomar isso depois, né? Para a gente analisar essa questão da aprendizagem baseada em problemas. Então, esse é meu primeiro questionamento para ti. Bom, o que nós tínhamos pensado antes de vir a pandemia, né? Porque todo esse projeto está como se fosse presencial, né? E ainda a gente vou aguardar as orientações da banca e aí depois a gente vai definir de qual forma a gente vai aplicar esse projeto. Mas as fichas de trabalhos, elas não são uma sequência, né? Hoje eu posso trabalhar uma que está lá no final, amanhã eu posso ir para uma lá no começo, tirando a problematização inicial ali, que é a história em PowerPoint que eu vou apresentar, que é a questão do lixo ali. Pensei nessa problematização em função de ter muitos catadores, muitas famílias que vivem da coleta de lixo seletiva, né, que revendem, catam e revendem. E aí pensei nessa problematização, mas o restante das fichas, elas não seguem não é linear. Ela pode ser trabalhada hoje, uma que está lá no final, amanhã trabalhar uma que está lá no começo e assim sucessivamente. O diário de campo seria para anotar se os alunos hoje a tal atividade eles apresentaram prazer em realizar, apresentaram mais questionamento, menos questionamento, mais facilidade, menos facilidade, e essa conversação pós a aplicação e as anotações que eu observaria,
seriam conversadas tanto, eu até não comentei, esqueci de comentar na minha apresentação, tanto no nosso seminário, né, que é um momento de reflexão, no nosso momento de orientação, nas nossas reuniões de orientação com o nosso grupo, que a gente faz o nosso grupo de orientação com todos os orientandos conversando e trocando experiências. E eu também participo do GPA remoto aos sábados, com a professora Tânia, o professor Baldino, o professor Marcelo, que a gente troca, a gente reflete sobre as ações que a gente tem na sala de aula, e aí essa forma seria o momento de reflexão sobre a aplicação do projeto, sobre o desempenho dos alunos em sala de aula no decorrer do projeto. Não sei se isso responde a tua pergunta, Fabrícia. Assim, eu queria saber um pouco mais sobre, não sei se você já definiu bem isso também, tá? Com relação a esse diário de campo. Esse diário de campo, você vai ter um guia para te auxiliar, porque na realidade são muitos alunos. Quantos alunos tem na turma? Na média de 30. Pois é, são muitos alunos, né? E você fazer essas anotações no momento da aula, né? Como que vai ser? Ou daqui a pouco, assim, não, eu posso filmar para eu retomar e ajudar na lembrança para fazer essas anotações do diário de campo. Você tem um modelo de diário de campo ou essa percepção ela vai ser mais empírica? E mais empírica, eu não seguiria o modelo, eu terminaria a aula, sentaria e ali eu ia redigir tudo o que aconteceu na aula. Como eles vão trabalhar em grupos também, eu vou observar eles em grupo de, no máximo, 4 alunos. Eu, particularmente, pela minha experiência, eu não acho que seja difícil eu terminar a aula e eu anotar as reações dos alunos. Para mim, eu acho tranquilo, porque quando eu estava no formato presencial que eu estava dando aula, quando terminava a aula, eu ficava refletindo sobre um, sobre outro, e justamente no pós-aula que eu pensava, e aí na próxima aula eu chamava aquele aluno para dar uma conversada em relação ao comportamento que ele teve na aula anterior. Então, eu acho que isso não, para mim, eu acho que não é uma coisa tão difícil de fazer, eu acredito, mas foi desse formato que nós tínhamos pensado, assim, que eu e a professora Tânia conversamos, que a gente ia fazer. Quando terminasse a aula, eu sentaria e redigiria as reações dos alunos no desenvolvimento, no desempenhar das atividades. Obrigada também, Fabrícia, pela questão. São sempre assim, a gente compreende que as questões elas são importantes porque elas dão direções de reflexão, né? Isso é o que nós faremos depois no nosso grupo, né, de orientação, eu junto com todos os orientados e a Cássia, onde todos se auxiliam, né, nesse processo de trabalho de reflexão sobre os encaminhamentos, sugestões e questionamentos formulados pela banca. Nós estamos atravessando um probleminha e eu não sei resolver, eu estou aqui ao celular, o Éder está falando comigo, né, o Luciano, ele deve estar também presente, porque caiu a gravação, eu não entendo, porque aqui aparece gravando e aparece ao vivo para mim, né? Mas disseram que trancou, o pessoal todo mandando aqui mensagem, dizendo, não estou ouvindo, não estou ouvindo, não estou vendo. Então, eu não sei como é que... Para mim aparece gravando, mas o ao vivo aparece em zero. Pessoal, segue o barco. Caiu a minha rede de internet, eu liguei na rede de 4G e estou tentando restabelecer o YouTube. Segue a defesa normal. Estou tentando resolver o problema aqui, tá? Obrigada, Luciano. Depois a gente coloca esse gravado lá, né? Depois, a gravação do Google Meet aqui, que inclusive fica melhor, vai ser postada integralmente lá no canal do YouTube, tá? Eu estou tentando resolver lá agora, tá? Tá joia. Normal, tá? Obrigada, Luciano, pelo apoio técnico aqui. Então tá, eu acho que agora nós podemos passar por essa fase das considerações e sugestões de trabalho, né? Ouviremos ambas as professoras e colegas, Anne-Marie e Fabrícia, né, com relação às observações que puderam, né, levantar da leitura que fizeram
do trabalho proposto, do projeto, né, que Cássia está propondo para ser desenvolvido, né, e temos vários problemas, um deles é a pandemia, né, pensar num trabalho para sala de aula presencial e pensar numa adaptação para essas condições da pandemia está sendo bastante complicado, mas vamos ver se a gente consegue uma solução, né, vamos ver se a gente consegue uma solução para isso. Ok? Anne-Marie, querida, você pode começar, então? Pode ser. Então, tá. Então, eu vou fazer algumas sugestões, né, a partir da minha leitura, e é lógico que são sugestões a partir do lugar que eu ocupo, que eu estou aqui, e que depois, como a Tânia já disse, tá, Cássia, vocês vão analisar a possibilidade ou não de atender ou não, ou pensando em que perspectiva elas são coerentes ou não com a ideia que vocês estão pensando, né. Eu só gostaria de primeiro retomar um pouquinho, e aí muito na direção já de sugestão em relação à minha questão do fundamento teórico, né, e aí, volto a dizer, vocês vão analisar se isso é coerente ou não com o que vocês pretendiam, mas a minha sugestão seria que vocês, como eu já falei um pouquinho antes, não tentar entrar no mérito da discussão das divergências entre os teóricos, mas talvez adotar uma única linha, porque eu penso que talvez vocês até poderiam adotar, por exemplo, autores diferentes e explicar por quê. Mas eu não sei se isso seria relevante nesse momento. Se valeria a pena, até porque o mestrado a gente sabe como é, né? Quando a gente vê, passou 2 anos, eu não sei como é que vocês estão no tempo aí, né? Mas 2 anos passa muito rápido. Então, essa seria uma sugestão. Tá. Outra sugestão que eu queria fazer é assim, porque você fala, tá, Cássia, sobre a metodologia de resolução de problemas, né, é o foco, e acho que isso é o legal do seu trabalho, né, trabalhar com metodologia de problemas, e você fala em metodologia ativa, me pareceu que o que você quer é mostrar como a metodologia de resolução de problemas pode ser entendida como metodologia ativa, né, me pareceu que é isso. Bom, a gente sabe que a metodologia de resolução de problemas na área da educação matemática, ela já tem um construto muito grande, dá para quase pensar que é uma sub-área da educação matemática, porque a gente tem muita gente falando sobre a resolução de problema há muito tempo, já desde o Polya, lógico, mas algumas coisas bem mais atuais, né, já pensando numa perspectiva até mais ampla do que o Polya, mas lógico, partindo dele, né, e há a partir disso, há não sei se é necessidade, mas é uma relevância importante em diferenciar o que é, por exemplo, resolver problemas e o que é pensar na perspectiva da resolução de problemas, né? Então, isso, quem trabalha nessa linha tem, assim, muito cuidado em falar disso. Então, talvez, Cássia, eu penso que você poderia dedicar um pouquinho mais no seu trabalho a discutir o que você está entendendo por resolução de problemas e trazendo autores mais da área da educação matemática. Lógico, você trouxe o Polya, você trouxe o Nushik, né, que são ícones, né, mas eu acho que você poderia trazer um pouquinho mais, né, porque você traz o Macedo também falando, mas o Macedo eu acho que é importante também, mas ele não é da área de educação matemática, não estou dizendo para tirar ele, né? Mas talvez você pudesse trazer mais autores da área da educação matemática. E uma outra coisa, e aí é muito pessoal, é você, já vou explicar por que é uma sugestão pessoal, mas é você explicar um pouquinho melhor por que você está entendendo como uma metodologia ativa. Porque metodologia ativa é um termo assim que anda meio em moda, meio em voga, principalmente em algumas políticas públicas a gente tem visto, né? E esse ativa acaba tendo, às vezes, umas conotações que a gente entende que não poderiam ser coerentes com a educação matemática. Então, talvez você pudesse explicar um pouquinho melhor, né, como você entende que a resolução de problemas pode ser considerada como uma metodologia ativa, para não ser confundido com o que as pessoas andam jogando, sabe? Metodologia ativa, tudo é metodologia ativa, tudo é metodologia ativa, qualquer coisa que você põe no aluno para fazer é metodologia ativa. Peraí, não é bem assim, né? Então, talvez você pudesse pensar um pouquinho mais sobre isso, e eu acho que isso você pode estar, inclusive, colocando de forma bem coerente, que é a tua proposta lá nas tuas atividades, certo? Tá? Que já vou dizer que eu também considerei muito interessantes suas atividades, mas também muitas, né, conforme a Fabrícia falou,
quando eu fui vendo, pensei, meu Deus, quando é que a Cássia vai dar conta de fazer tudo isso, né? Será que vai dar, principalmente no momento que a gente está, que é o desafio, né? Porque talvez se fosse presencial seria diferente, né? Mas aí, tudo bem que eu entendo também que vocês têm que olhar quais seriam as possibilidades e como é que vocês vão dar conta de fazer isso no contexto atual de instabilidade, volta, não volta, híbrido, totalmente remoto, enfim, né? Certo? E uma coisa que eu queria falar agora, já entrando nas sugestões das atividades, lá quando você trabalha com balança, eu sugeriria que você só tomasse um pouquinho de cuidado quando você vai colocar alguns probleminhas que trabalha com massa, tá? Então, eu estou lembrando agora que você tem lá a melancia, você tem pera ou maçã, ou enfim, né? Porque quando você está trabalhando com a balança, que você quer trabalhar, é lógico, o conceito de igualdade, mas você coloca, por exemplo, 2 maçãs, tá? Certo? A quantidade de 2 maçãs é diferente do que seria aquilo que normalmente a gente faz numa balança com maçã. Você olha a massa dela. E essa massa, necessariamente, não é a mesma nas 2 maçãs. Então, como é que você vai querer fazer essa relação de que cada uma das maçãs, por exemplo, é X, né? Quando a massa é diferente, ou seja, você está trabalhando com quantidades discretas e contínuas. Não estou dizendo que você não pode trabalhar, mas eu só estou tentando chamar a atenção, né, para você tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso, certo? Quer dizer, como é que você está usando a balança, mas essa balança no sentido de se referir à massa, certo? E aí a caso da melancia, agora eu não me lembro quais são os outros, mas tem alguns, né? Isso. E principalmente assim, quando você fala em tamanho, aí eu lembrei dos pacotinhos lá, né? Os pacotinhos do mesmo tamanho, na verdade é o mesmo tamanho em relação à massa, né? Porque eles podem, por exemplo, ter o mesmo tamanho pacotinho e um ter uma massa maior do que a outra, aí seriam incógnitas diferentes, né? Então, seria uma questão só para você atentar um pouquinho, tá? Outra sugestão é, assim, em relação à escrita da questão norteadora. Acho que está clara, mas acho que você escreveu de formas diferentes, lá no resumo, na página 8, depois na página 13. Eu gosto quando ela está escrita assim, mesmo que ela expresse, né, o mesmo sentido, eu acho que é importante a gente tentar escrevê-la da mesma forma, né, certo? Tá. E uma coisa, em algum momento você fala de ensino tradicional também, certo? Essa também é uma implicância um pouquinho pessoal minha, né? Eu sempre acho que quando você fala de ensino tradicional, é importante explicar o que você está entendendo. E aí eu sei que a Tânia, já lembraram que é outra banca, a Tânia tem uma escrita sobre isso, que ela fala em ensino tradicional vigente, então eu acho que é importante, né? Porque senão, a gente pode confundir, por exemplo, que o ensino não tradicional, ele pode ser sinônimo de você não trabalhar de forma sistematizada, né? O que eu quero dizer com isso? Que você pode trabalhar de forma não tradicional, usando exercícios teóricos, né? E só o fato de você, em determinado momento, você trabalhar com exercícios teóricos, não quer dizer que você está trabalhando de forma tradicional, né? Então, é só para ter acho que essa clareza, né? De o que você está entrando, né, o que você está entendendo sobre isso. Outra coisa que eu queria sugerir, em relação aos objetivos, os objetivos específicos, lá na página 13, mas acho que não precisa olhar, mas se você quiser estar acompanhando. Mas você tem o primeiro, que é analisar a efetividade do ensino em matemática, ok, através da resolução de problemas, ok, eu acho que é um objetivo bem formulado, investigativo em relação ao que você vai analisar no seu produto, né, e o último diz verificar por meio de observações e anotações de diário de campo se houve mudanças em relação ao interesse, modificações do modo de justificar estratégias, etc, ok. Eu só pensei nos dois do meio, que eles falam em mostrar a importância de um professor pesquisador para a educação, bem como a importância de um aluno protagonista. Eu não sei se mostrar é um verbo adequado, tá? Pensando assim, quer dizer, como é que você vai mostrar isso,
né? Talvez discutir em que medida, né, um professor pesquisador torna-se importante no processo de ensino-aprendizagem, alguma coisa nesse sentido. E da mesma forma, o outro que fala também mostrar a necessidade do uso de metodologias, né? Porque o mostrar remete muito à ação, não ao objetivo. Mas aí é lógico que essa é uma coisa para você olhar, ver ali com a Tânia. Outra coisa, no item 7 está denominado estado da arte. Aí eu pensei, isso que você fez é estado da arte? Né? Porque eu tenho também um pouquinho de dúvida. O que é estado da arte, o que é estado do conhecimento, talvez justificar, né? Algum autor que explica por que você está entendendo isso como estado da arte, né? Certo? E deixa eu ver. Ah, tá. E uma última sugestão, eu gostei muito dos seus mapas conceituais, acho que estão muito legais, né? Eu só queria fazer uma menção aos dois últimos, né? Que você traz bem no finalzinho lá, da figura 3 e a figura 4, né? Se você olhar, pelo que eu entendi, não, desculpa, a figura 2 e a figura 3. Pelo que eu entendi, o 3 é uma ampliação do 4, né? Certo? Acho que já é um ensaio que você faz. Ok. Em ambos, né, à esquerda tem alguns produtos, né, que você foi colocando ali. Só que se você observar, alguns deles se referem a aluno e alguns deles se referem a professor, né? Por exemplo, quando você diz aprender a enfrentar novas situações, isso é do aluno. Mas daí também você coloca ali proporcionar a interação dos educandos, isso é do professor, né? Talvez, embora eu entendi que o seu objetivo era tratar do que é do professor e do que é aluno, do que é pro aluno, mas talvez você conseguisse algum modo de colocar isso, um no âmbito do professor e outro no âmbito do aluno, né? Porque acho que deixaria um pouquinho mais claro, mas eu gostei muito, eu adoro mapas conceituais, adoro quadros síntese, eu acho que eles ajudam o leitor, mas principalmente acho que ajuda o escritor, ajuda, né, o pesquisador a mostrar que realmente ele consegue sintetizar, ele consegue produzir uma síntese a partir daquilo que ele está falando, certo? E o da figura 3, né, eu acho que também ficou legal, né, mas eu entendi também que é um ensaio inicial, né, mas depois talvez você poderia mostrar, porque eu talvez não consegui entender muito o que foi essa ampliação, mas eu acho também, não sei se é o momento de eu entender, né, eu acho que isso você ainda pode fazer muito bem depois, tá, Cássia? E aí, agora, lembrando que a Fabrícia estava falando da análise, né, e de como você vai trazer o teu diário, né, eu acho que fazer um diário de um modo empírico, acho que pode te ajudar, porque você já tem experiência de sala de aula, né, mas talvez alguns elementos você poderia destacar, e já pensando na tua análise, que vão te ajudar, quer dizer, o que mais especificamente eu vou estar olhando, né, para de repente, o que não acontecer, você ter que retomar algumas gravações, as gravações são importantes, eu acho que você vai fazer as gravações, né, ou dependendo de como você vai colocar em prática, mas talvez se você já colocasse alguns elementos que você já direcionasse um pouquinho o olhar, não que seja uma coisa assim pré-estabelecida, quadrinhos a ser preenchidos, não, eu acho que o diário é diário, você ir colocando aquilo que você está pensando, mas alguns elementos que depois já te ajudem na análise, né, talvez evitaria de você ter que retomar muito as gravações, ou retomar muito algumas outras questões, certo? Eu acho que, de um modo geral, é isso, né, Cássia, as minhas sugestões. Tudo bem, depois você olha ali com a Tânia o que é relevante ou não, né, mas eu quero agradecer novamente a oportunidade, e eu fico assim, como eu disse, muito feliz de ter participado, e pensar assim, como é legal a gente ter essa possibilidade de estar aqui, de aprender, como eu disse para você, eu fui olhar alguns textos que eu não conhecia, fui olhar, né, para conhecer também, e ver como é importante o mestrado, como o mestrado de vocês, né, que tem abertura para a educação matemática, para a gente pensar efetivamente, né, como que a gente pode contribuir para a educação matemática, né, porque a gente já está nessa longa caminhada, como eu disse, há muito tempo, mas a gente ainda tem muito a fazer, né, então que bom
ver as professoras mais jovens aqui se preocupando com isso, olhando para o que acontece na sala de aula, investigando, certo? Foi um imenso prazer, então, participar. Eu que agradeço as orientações, professora, e serão todas conversadas e refletidas com a professora Tânia e nosso grupo que está assistindo também, para nós conversarmos futuramente. Muito obrigada. Obrigada, Anne-Marie, pelas contribuições e sugestões, né? Elas são ricas, no sentido de que a gente vai pensar bastante, né, sobre como fazer algumas conduções, né? E principalmente essa, né, da sala de aula, que a gente está enfrentando todo esse tumulto, essas incertezas, né? Nós sabemos que o nosso mestrado, né, em termos, como ele é profissional, ele é preciso que se apresente, então, um conjunto de atividades, né, como sendo esse produto educacional, que é o que vimos fazendo, né? A minha trajetória de trabalho é exatamente isso, é trabalhar com fichas de trabalho, né, e a gente agora está, inclusive, vamos dizer assim, sistematizando um pouco mais, né, para disponibilizar para os colegas na comunidade, né? E a gente não tem a obrigatoriedade, né, da aplicação no mestrado, mas o nosso mestrado, né, ele considera extremamente importante, né, que haja uma sensibilidade por parte do orientado e do orientador, né, de fazer com que esse produto educacional ele chegue até a sala de aula, tá? Então, embora não haja obrigatoriedade, mas há uma forte indicação que assim seja, né? E é isso que a gente vai tentar. Bom, mas de todo modo são sempre possibilidades, né? Dentro desse trabalho, nessa endemia, nessa pandemia que a gente está enfrentando. Vamos passar então para a professora Fabrícia. Mais uma vez agradeço, Anne-Marie, a participação. Vamos passar então para questionamentos e considerações da colega Fabrícia. Vamos lá, Fabrícia. Ok. Então, assim, Cássia, eu li todo ali o seu trabalho, inclusive eu peguei o arquivo doc, tá? Você vai ver, eu vou te mandar ele, vou mandar para você e para a Tânia, porque eu fui fazendo várias considerações, ressalvas, sugestões ali ao longo dele também, e eu também tenho aqui um parecer de vários itens e ali as minhas sugestões e dúvidas, tá? Eu não vou falar todos, né, que eu coloquei ali no documento, porque você vai ter o acesso a ele, né? Mas, assim, eu vou elencar alguns itens que eu acho que são importantes da gente poder deixar mais evidente, claro que vocês tenham um cuidado maior sobre o texto, tá? A mesma coisa que a Anne-Marie falou, né? Eu vou começar aqui na parte da introdução, onde tem lá o questionamento principal, né? E depois você mostra lá a sua questão. Então, ela realmente aparece em formatos diferentes ao longo do seu texto. Também acho que merece, deixa eu só chegar minha telinha aqui para o lado para eu falar e ver vocês também. Eu acho que merece uma atenção para que tenha, para que seja a mesma, né, condução, né, o que esteja lá no resumo, o que esteja ali na introdução, e em alguns momentos ao longo do texto também fala, nosso questionamento, ou às vezes retoma o objetivo, tem que estar super alinhado isso, porque senão daqui a pouco se corre o risco, né, de chegar lá no final, você contemplar a sua, olha, realmente conseguimos, né, responder aquele questionamento, aqueles objetivos, alcançamos aqueles objetivos, e se ele estiver diferente ao longo do texto, pode ser que tu te perca e não fique atenta ao que realmente está, né, ali vou considerar o que está na introdução, tá? Então, acho que isso é importante de vocês terem esse cuidado. Eu gostei também ali do mapa conceitual, né, e fiz umas considerações para que possa dar uma melhoradinha ali nele, e aí eu coloquei aqui no texto também. Na sua questão de pesquisa, né, então, assim, podemos aprender matemática, especificamente a álgebra, na escola, a partir de uma perspectiva que faça desmoronar seus muros, isto é, seu caráter institucional, desligado da realidade social, considerando o processo de aprendizado como um processo de construção de significados. Eu acho que
está investigando isso, né? E a sua investigação, ela também perpassa pela questão do que você está propondo, né? Que é a utilização da resolução de problemas em sala de aula. E aí, lá no seu questionamento principal, apresenta assim, ó, como utilizar metodologia de resolução de problemas na sala de aula para que o aluno possa construir um conhecimento significativo e que vá além dos muros da sala de aula, né? Eu acho que essa ficou ficou sucinta e que contempla realmente o que está sendo proposto, né? O que você vai investigar, né? Inclusive, depois fala que vai ter ali as suas fichas de trabalho, né, que são as tarefas formuladas para esse tipo de metodologia. Então, assim, de momentos diferentes, elas estão com sutilezas diferentes, né? Talvez não afirmar que questão aqui, questão ali, tá? Então, aí eu ia te perguntar, né, qual que é a diferença básica entre o questionamento principal e a questão de pesquisa, né? Tem diferença? O que é? Onde estão, né? De repente, então, só deixar mais não mais igual exatamente, mas deixar a mesma linha, o mesmo raciocínio nos dois momentos, tá? Aí depois tu vai lá vou lá para o estado da arte, onde você fala lá na página 16, né? A metodologia de resolução de problemas requer um planejamento conforme as necessidades dos alunos, isto é, requer que ela seja considerada a bagagem de conhecimento que o aluno traz, tanto do conhecimento formal, quanto do conhecimento da vida, e requer também atenção para que o professor possa contribuir nos questionamentos dos alunos, né? Daí é o seguinte, algo que eu também tinha comentado no início, né? Como ter professores, né, capazes de aplicar a metodologia de resolução de problemas, né, considerando a vivência do aluno. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, né, tem que estar pautada dentro da escola, né, e aí eu vejo que, de repente, o seu trabalho, uma contribuição, seja levar isso para dentro, nem que seja da sua escola ou da sua secretaria municipal de educação também, né, mostrar depois a importância, né, de como auxiliar esses professores a aplicar a metodologia de resolução de problemas em sala de aula, né, e aí eu acredito que alguns professores, né, teriam aquela fala, né, como que eu vou dar conta, né, de uma turma lá de 40 alunos, e eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, e eu tenho que dar conta daquele conteúdo, né, então, como, né, que o professor, né, que vá trabalhar com uma metodologia de resolução de problemas, ele vai sair daquela caixinha de só aplicar, né, muitas das vezes, uma atividade, não ter toda essa reflexão, esse trabalho em grupo, né, que é tão importante, rico, né, como que o professor vai dar conta dessa demanda, né, com a quantidade de horas que a gente sabe que existe muito hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é a sua percepção também, e como que você acha que o seu trabalho pode auxiliar. Você está fazendo o seu trabalho, né, inicialmente você vai aplicar na sua turma, mas eu acho que a gente tem que pensar, né, que esse produto educacional vai ficar, e como que a gente pode expandir isso, nem que seja para a sua escola, né, para a secretaria, como que a gente pode expandir essa questão? Eu pretendo falar, eu estou esperando para ver o que vai acontecer, para a gente fazer, eu vou conversar com a minha supervisora e com a minha diretora para fazer alguma reunião com os professores e passar tanto dos anos iniciais, porque eu também acho importante que esse trabalho seja lá dos pequenos até os grandes, né? Não é só os anos finais, não são só os professores dos anos finais que têm que ter acesso à resolução de problemas, ao trabalho, ao desenvolvimento do pensamento algébrico, assim como eu li em alguns autores isso também, né? Eu acho que esse tem que ser um caminhar lá desde os anos iniciais, desde que se entra na escola, e eu vou conversar com a supervisora e a direção para eu fazer reuniões, pretendo fazer, talvez demonstrar o meu produto, né, como exemplo, conversar, levar algumas reflexões de alguns autores e com a minha SME também.
com a minha Secretaria de Educação passar. Eu mandei hoje o convite tanto para a SME, para o grupo da matemática, quanto para a minha escola. Não sei se tem alguém assistindo, eu espero que tenha. Certo. Aí, depois, na página 22, você fala ali das 4 etapas, né, de resolução de problemas que o Poli apresenta, fala também da resolução de problemas do grupo de trabalho e estudos com resolução de problemas, né? Então, assim, eu vejo que o grupo de estudo segue, o Poli segue mais ou menos os 4 etapas, né? Algumas diferenças. Então, considerando essas 2 propostas, né, o que você percebeu que eles têm similaridade, se tem alguma diferença, essas 2 propostas, tanto das etapas do Poli, quanto do grupo de trabalho, como que você trouxe isso para o seu trabalho, como que você vai aplicar? É do grupo da ONUCHIC que tu fala, Fabrício? O GTERP, né? Isso, eu, pelas minhas leituras, eu acho que as etapas ali da ONUCHIC, ela é uma ampliação das etapas do Poli. Eu não sei se eu entendi de forma correta, por isso que eu coloquei as 2 no texto, perto, porque eu entendi que as etapas, o esquema de Poli é para resolução de problemas, que o grupo da UNOCHIC lá na Unesp de Rio Claro fez uma ampliação, que nem a primeira ali, a compreensão do problema. Ela separou em preparação do problema, a leitura individual, a leitura em conjunto. Eu entendi que eles foram ampliando cada etapa do esquema de Poli. Eu não sei se... eu acho que tu podia escrever isso no trabalho, sabe? E você vai adotar esse modelo? Sim, até porque como eu já dou aula, eu até, quando eu instruo, quando eu começo a minha metodologia, que eu falo que eu vou trabalhar com resolução de problemas, eu dou uma explicada, assim, com eles meio que por cima, só que eu usava o esquema de Poli. E aí agora, com o mestrado, eu achando as leituras, eu achei essa do grupo da UNOCHIC. Eu acho mais detalhado, eu acho que fica mais fácil para eles. Muito próximo até do que a Tânia e o Baldino trabalham, né? Veja ali que tem a plenária, né? Os alunos apresentam, depois tem a plenária, busca do consenso, né? Formalizam depois o conteúdo, né? E depois o professor faz o registro diário de campo, né? Eu acho que tu pode deixar, então, né? Porque, assim, quando a gente começa a ler, né? Quem já vai trabalhar com resolução de problemas... já pensa num determinado autor e já está buscando aquelas etapas, né, no decorrer do trabalho, né? Eu acho que tu pode deixar um pouco mais evidente, então, que isso que você acabou de dizer aqui, eu acho que vai contribuir bastante. Tá bom. Obrigada. Nada. Tem mais um monte de itens aqui, eu estou escolhendo alguns, tá? Depois você fala, né, da questão da resolução de problemas e criatividade, né? No ano passado, a gente também teve um seminário, que tivemos ali um capítulo, né, um livro, na realidade, que falava sobre a criatividade, inclusive, foi sugerido até pelo professor Luciano, e eu vou te mostrar hoje um livro aqui bem interessante, que é do Mitchell Resnick, que fala sobre o jardim de infância para a vida toda, tá? Por uma aprendizagem criativa, mão na massa e relevante para todos. Eu acho que toda uma teoria também em volta de aprendizagem criativa, que se você for continuar falando e for analisar, daqui a pouco eu acho que precisa de uma sustentação, um apoio teórico mais forte, porque senão fica muito assim, eu acho, né? Para a gente fugir um pouco dessa situação. E quando se fala muito em aprendizagem criativa, eles remetem muito, né, à aprendizagem baseada em projetos, que é um pouco diferente, né, da aprendizagem baseada em problemas. Algumas situações que a gente até consegue ver similaridades, consegue, às vezes, trabalhar de forma conjunta, mas, assim, são
teorias e aspectos diferentes. Então, te sugiro esse livro, ele é muito legal, muito bom. Então, Resnick trabalhou com Papert, depois ele fez a criação da linguagem, criou o Scratch, né? E ele fala, tem também toda uma espiral da aprendizagem criativa, a gente tem que passar por toda aquela espiral. Então, assim, daqui a pouco vale a pena tu dar uma olhada para ver se segue com esse modelo de aprendizagem criativa que vocês estão trazendo, né? Pode ser que seja apoiado pelo que ele fala, ou daqui a pouco por algum outro autor. Acho que isso precisa ter um reforço, tá? Porque hoje a gente fala muito em aprendizagem criativa, tem rede brasileira de aprendizagem criativa, tem uma rede nacional de aprendizagem criativa, e tem toda uma metodologia por trás da aprendizagem criativa, que é muito focada na resolução de problemas. Me manda depois. Na resolução de projetos. Oi? Tu me manda depois esse Claro. Depois eu tinha notado até algumas coisas assim, né, sobre as fichas de trabalho, né, cada atividade é uma ficha, eu acho que tu tem que enumerar aquelas atividades, até para a gente ter ali na sua metodologia, dizer quantas são as propostas, né, como tu pretende trabalhar em sala de aula, tu falou na sua apresentação que elas não são lineares, tu pode utilizar qualquer uma, a qualquer momento, né, não tem essa linearidade, eu acho que isso tem que deixar mais evidente, né, porque quando você for fazer o diário de campo, você vai dizer, eu utilizei tal e tal atividade, né, tais atividades, aí a gente vai ficar depois procurando por descrição, né, daqui a pouco pontuar, numerar, 1, 2, 3, A, B, C, né, alguma forma que vocês achem, fique mais interessante, tá? Eu posso falar? Claro. Elas não estão numeradas aí justamente pela ideia da não sequência. Por isso que elas não estão numeradas. Sim, no momento eu até pensei que fosse isso, né? Mas, assim, no diário de campo, como que vai fazer para... Eu apliquei atividade... eu tinha pensado em fazer fichas coloridas. Se fosse presencial, eu faria fichas coloridas e entregaria nos grupos, né? Tal dia eu vou trabalhar a ficha azul, tal dia a ficha laranja, amarela. Mas eu acho que não vai ser presencial, né? Daí eu vou ter que usar outra denominação. Certo. Outra coisa, lá na página 30, você fala, né, onde você fala sobre os grupos, e aí você fala de colaboração e cooperação, né? Então, de cooperação você fala até sobre Slavin. Então, assim, há diferença entre os conceitos, né? Muitos autores apresentam conceitos do que é colaboração, o que é cooperação, que em determinados momentos a gente trabalha só com um ou com outro, né, que é importante, ou com os dois em conjunto, e que é importante a gente ter esse discernimento, né, essa diferença e pontuar, eu acho, no seu trabalho. Eu coloquei ali depois para você um artigo, tá, em que fala sobre os conceitos, traz os conceitos sobre a ótica de vários autores e que é bem focado na área da matemática. E se não me engano, eu acho que até esse eu trouxe alguma coisa sobre pensamento algébrico. Então, assim, eles falam bastante, trazem ali a perspectiva de vários autores, eu acho que vale a pena você dar uma olhada e deixar mais definido o que é a colaboração e o que é cooperação, tá? Não sei até se você sabe a diferença entre os dois. Depois vem para a metodologia, né? Ali me pareceu pelo modelo ainda presencial, né? Então, acho que isso vai ser um desafio até, né? Para ver se vai para o remoto ou não, né? Então, porque daqui a pouco já está chegando ali, batendo a porta a defesa, né? E talvez vocês até falaram que tem a intenção de aplicar. Então, daqui a pouco tem que fazer até uma aplicação, uma oficina, uma duração de algum período para que você consiga utilizá-lo de forma remota. Hoje até o Google Meet até permite a gente trabalhar com salas separadas, né, para trabalhar com grupos, daqui a pouco pode ser algo que ajude também, tá? Sobre o diário de campo, eu também trouxe aqui uma sugestão, depois eu vou te mostrar, depois eu deixei ali para ti dar uma olhada sobre o registro de diário de campo, né, eu acredito que está
bem orientada com a Tânia, que ela já trabalha com isso há bastante tempo, mas tem um outro material ali que eu achei interessante, que talvez possa ajudar também, tá? E depois, por fim, eu vou falar sobre o produto educacional, que aí no texto ficou faltando, né? Assim, deixar bem claro alguns itens que são importantes para nós da área, porque, inclusive, somos avaliados, né, sob a perspectiva desses itens, né? Como que vocês pretendem disponibilizar o material do seu produto educacional? Já tem alguma sugestão, Cássia? Como assim, Fabrício? Você fez as tuas fichas ali, tem todo o material, tu vai dizer como é que tu fez ali o teu diário de campo e tudo mais, né? E se outro professor quiser usar, onde é que ele vai encontrar isso? Vai disponibilizar esse material em algum lugar? Não fica na... Agora fugiu a palavra da faculdade, da UEPS? Pois é, isso é algo que vocês precisam pensar. Onde é que você vai deixar disponibilizado? Porque ele não pode ficar só fechado dentro da sua dissertação, tá? As fichas de trabalho, ou sequências didáticas, né? O que for desenvolvido de produto educacional, a gente tem uma forte recomendação em que eles, né, sejam replicáveis. Para ser replicável, como que as pessoas vão ter acesso, né? Eles podem estar, inclusive, em um repositório, né? Isso. Então, tem lá o EduCaps, que poderia ser uma sugestão, né, de cadastro e de manter, e ter o professor vai ter a sua dissertação para fazer a leitura, mas vou dizer assim, uma outra sessão separada, lá um seu apêndice separado, dessas fichas, como que elas devem e podem ser trabalhadas. Porque imagina assim, um professor, puxa, eu quero fazer isso na minha sala de aula, né? Essa pessoa, vamos supor que ela não esteja fazendo mestrado, ou fez há tempos, mas enfim, gostou do seu trabalho e quer utilizar. Como utilizar? Como ter esse acesso, né? Então, daqui a pouco ele pesquisou num repositório, encontra lá, isso é algo que tem que ser descrito dentro da sua dissertação. Tem que estar lá bem claro como que você vai disponibilizar, como que as pessoas vão acessar, como que é a replicabilidade desse material, porque daqui a pouco, veja só, que legal, né? Se tiver uma rede de professores usando, daqui a pouco outros vão colocar outras atividades ali, vão contribuir, essas atividades vão crescendo, daqui a pouco a gente tem do 7º ano, daqui a pouco tem do 8º, tem do 6º, dentro do mesmo rol, né, de trabalho baseado, dentro das mesmas perspectivas, tá? Outra coisa que é importante, quando for deixar esse material, dizer qual que é a licença de uso, né? A gente tem lá uma recomendação por ser a Creative Commons. Tu pode deixar para cada ficha de trabalho, para cada atividade, né, o registro e licença de uso dela, ou sobre todo o arquivo. Isso tem como fazer, entra no registro de licença Creative Commons, você vai registrar as suas atividades, as outras pessoas que tiverem interesse vão utilizar, puxa, que legal, tá aqui, tem, né, a licença de uso para que a gente possa fazer, manusear, possamos fazer, inclusive, algumas alterações das atividades, né, e isso é importante e tem que estar descrito dentro do seu texto, tá? A Fabrícia me permite, eu não sei se eu posso fazer uma colocação, pode, tá? Não, pensando nisso que você está falando, talvez seja a perspectiva da Fabrícia, né, mas acho que essa disponibilidade não deve ser só das fichas, deve ter alguma orientação, né? Isso! Em relação ao uso, né? Isso, porque assim, a gente entende que o melhor, entre aspas, seria alguém ler a sua dissertação, ver nos anexos, mas nem todo mundo vai fazer isso. E aí, aquilo que a Fabrícia disse, principalmente o professor em sala de aula, às vezes ele não se sente motivado a ler uma dissertação, mas se tem um material, e aí tem um processo de descrição do material, do uso, um breve referencial de como ele foi constituído, acho que é importante, né? Até coloquei assim, uma sugestão, Ana Maria, como guiar outros professores que queiram usar o seu material, né? Então, assim, não disponibilizar, as fichas são, a atividade inicial é essa, que você apresenta as lixas, e depois a gente tem as fichas. Não, olha, professor, se quiser trabalhar, né, com esse tipo de metodologia, escreva um pouquinho sobre metodologia, acho que pode fazer um guia, né, gera ali um material que seja um guia para o professor poder
utilizar. Eu acho que vai ficar bem enriquecedor. Você vai propiciar com que mais professores tenham acesso e saibam como usar, né? Esse material todo vai estar numa licença de uso, você vai conseguir disponibilizar num local onde as pessoas terão acesso para isso, podem atualizar, modificar, né? Que a ideia é essa, né? É contribuir para professores da nossa área que também possam fazer isso. E isso é muito, muito importante. Tem que estar no texto, tem que buscar esse formato também, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos dizer assim, essa apresentação do material, a sugestão seria, então, fazer exatamente a introdução às fichas de trabalho, é isso? Okay. Como que o professor vai usar, né? Não, eu entendi qual é o conteúdo, né? O momento em que isso aparece, né? Porque as atividades, elas estão na forma de apêndice. A ideia que eu estou entendendo das sugestões de vocês é que seja feita uma introdução nesse apêndice, porque já constitui, então, todo esse produto como um todo a ser colocado, por exemplo, no Educaps. Né? Isso. Okay, beleza. Esse aqui lá no Educaps, vocês vão colocar a dissertação e que vocês vão colocar lá o produto educacional. Então, se a pessoa clicar só em produto educacional e ela se deparar só com as atividades, puxa, certo, talvez não faça sentido, né? Para quem for acessar. Então, ter ali realmente uma instrução. O apêndice, né, ele começa exatamente com essa introdução às atividades, ou seja, com toda uma orientação. Beleza? Isso. A gente pode deixar uma orientação, pode falar da aprendizagem baseada em problemas, né? Que são as fichas de trabalho, que a ideia depois é que se faça como aplicar, né? Como um guia mesmo, né? Para o professor poder utilizar. Perfeito. Eu acho que vai ficar riquíssimo, tu vai contribuir bastante, viu, Cássia? Porque a ideia é essa, né? Talvez também uma outra sugestão seria a produção de séries didáticas, por exemplo, né, do programa, né? Também não sei como é que isso poderia se dar, mas uma série de produções, e-books, por exemplo, mas e-books nesse formato de, vamos dizer, produções paradidáticas, né, de uso para o professor. É bem legal, né? Poderia ser uma série do programa, mas com temas específicos, por exemplo, né, que nem a Tânia, com o material que ela trabalha, depois seria daquele tema, e outros professores com outros. Acho que seria uma ideia legal, mas pensada, inclusive, a longo prazo, né? Quer dizer, as próximas produções, como é que poderia ser feito. Legal, Anne-Marie, porque eu entendo assim que seria... eu estou entendendo que a ideia da Anne-Marie é para o programa, né? Então, assim, o programa, ele diria assim, bom, tem 2, 3 trabalhos aqui de dissertações sobre a temática de álgebra com resolução de problemas. Isso constituiria, então, um e-book, né, de acesso fácil, mesmo que seja apresentado ainda na forma de capítulos dentro do próprio e-book, mas relativamente àquela temática. Bem legal, bem legal. Boa contribuição, Anne-Marie, para o nosso programa. E aí, Cássia, assim, tem algumas questões de formatação, né, ao longo do texto, que eu fiz, assim, algumas coisas eu fui te mostrando, outras depois eu falei, já tinha muita coisa que eu já estava escrevendo, mas vai ver que tem algumas questões ali de formatação também, que eu coloquei, simples, tá? Mas, de forma geral, assim, eu gostei muito do seu trabalho, você vai ver que eu coloquei vários itens, gostei muito que escreveu sobre isso, gostei daquilo, né? Vai ver que tem algumas pontuações assim, e tem alguns questionamentos, algumas dúvidas, tu vai ver que eu coloquei algumas interrogações e perguntas ali, que daqui a pouco, quando você for passa a reflexão, né, e veja como que vocês vão mudar, né, ou não, né, ou melhorar, justificar, enfim. Não, porque ela falou, ela não entendeu, né, às vezes acontece isso também. E é isso. Tá, muito obrigada, Fabrícia, também por suas contribuições, excelente, eu acho que surgiram ideias muito legais agora, nesse finalzinho, né, com relação até a uma contribuição ao nosso programa pela Anne-Marie, né, muito legal isso. Então, assim, certamente a gente vai rever esse vídeo,
né? A gente vai pegar o texto, né, os comentários de vocês duas sobre o texto. A gente sabe que tem alguns problemas de fato ali, inclusive problemas de português, né, que eu disse assim, orientador não é para estar para ficar corrigindo português. É assim, a gente precisa se socorrer, né, de um especialista na área. Eu sei que a Cássia fez isso, e como eu digo, né, infelizmente, né, os nossos profissionais estão com um problema sério de preparação, não só na nossa área, mas em todas as áreas, e isso fica visível. Quando alguém se apresenta como um profissional para fazer uma correção de português, e a gente olha, e os erros, assim, gritantes que não podem acontecer, estão ocorrendo, e tendo passado por um especialista, né? Então, a gente coloca em questão essa formação desse especialista, né? A Cássia tem tido problema, se alguém puder indicar professor de português que possa e saiba fazer um trabalho, tá, de revisão, nós agradeceríamos, tá? Porque, Desculpa, assim... eu posso Pode fazer uma falar, Anny. colocação? A gente também tem enfrentado muito esse problema, Oh, e o que eu tenho falado muito com os meus orientandos, a gente sabe que é complicado isso, né? Mas que a gente tem que entender como investimento, porque na verdade é assim, né, Cássia? Agora falando especificamente para você, a tua dissertação, depois que ela for concluída e for para a rede, vai ser para sempre. Não adianta você dizer depois, que pena, eu fiz um erro de português. Erro sempre acontece em enganos, né? Então, às vezes, vale a pena pensar no investimento que, às vezes, financeiramente não é complicado, mas pegar alguma pessoa que é especialista na revisão de trabalhos acadêmicos, certo? Então, eu até posso indicar algumas pessoas que são revisoras. A gente tem pego uma pessoa que é revisora das ETTQ, só que não é barato, né? É um investimento, mas que a gente tem que pensar, exatamente como eu disse, como um investimento, né? Porque vai ser o teu trabalho, né, Cássia? Vai ser para sempre, vai ficar para sempre. Daqui a 30 anos, ainda mais com o avanço que a gente tem tecnológico atualmente, ele vai ficar para sempre, né? Então, fica assim como uma sugestão para você pensar seriamente nisso, né? Anny, deixa eu só falar, a Cássia, ela pagou um profissional que supostamente era um revisor de trabalhos acadêmicos. Isso que é o doloroso. Isso que é o doloroso. Então, assim, enfim, eu não, ela achou por alguém que recomendou por alguém, né? E foi aí. Agora, quando vem, por exemplo, de uma pessoa que está na área como você, se você está fazendo essa recomendação, nós queremos e podemos até recomendar para os demais orientandos no nosso programa, né? Essa pessoa que tem uma responsabilidade, né? Porque é isso que eu estou questionando, quer dizer, não é possível a gente ficar pegando, né, um profissional que se diz um profissional e ele deixa passar erros, assim, não dá, sabe? Então, eu agradeceria muito se você indicasse esse nome, tá? E eu acho que pode ser até um nome que a gente possa indicar para os outros orientandos no nosso programa, tá? Ok? Beleza. Bom, eu acho que encerramos a parte das arguições, né, das considerações da banca, né, e a gente vai agora se reunir numa outra sala, tá, para preencher a ata, faz parte do ritual, tá, de defesa. Não sei se Anny Marie e Fabrícia abriu o microfone, quer fazer mais algum comentário? Não, a gente sai daqui, né, Tânia? Nós três aqui, a Cássia fica, nós três encerramos, vamos lá para outra sala, depois a gente entra de novo, né? Isso, eu mandei um link para vocês duas, né, com relação a uma sala privada nossa, né, onde a Cássia agora permanece aqui e nós vamos lá e depois voltamos. Pode ser? Beleza. Okay. Então tá, então eu vou sair também aqui da sala, a Cássia permanece, a gente tem que sair da sala, tá?
Voltei. Cássia, tá por aí? Estou aqui. Aí. Muito bem, estamos aqui de volta. Vou começar a transmitir, tá? Ah, tá ótimo. A professora Animarri está entrando. Vamos aguardar. Ó, pronto. Cheguei. A gente pula de uma facilidade. Muito bem, gente. Então, a banca se reuniu, né? E eu vou, então, passar a leitura da ata de... Espera um minutinho só, que eu... Deixa eu só... Me dá um minutinho, tá? Sim. Tecnologia. Agora já está ao vivo, vai e volta. Lá no YouTube não vi ainda. Eu também não. Atualizar lá. Vamos ver. Eu acho que ele ainda está arrumando. Bom, mano, só um minutinho. Sim. Deu. Obrigada, Luciano. Então, nos reunimos, a banca se reuniu, né? E eu vou passar, então, a leitura da ata de qualificação de mestrado, defesa de projeto de dissertação. No dia 29 de março de 2021, às 10 horas, reuniu-se de forma online a banca examinadora, composta pelos pesquisadores indicados a seguir, para examinar a proposta de dissertação de mestrado da candidata Cássia Isabel Froz Munhoz, intitulada Resolução de Problemas, derrubando as paredes da sala de aula. Orientador, professora doutora Tânia Cristina Batista Cabral. Após a apresentação, a candidata foi arguída pelos examinadores, que consideraram a proposta de dissertação aprovada. Observações. Visando o trabalho final, é fundamental atenção às sugestões e considerações formuladas pelas avaliadoras. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 11h40, dela sendo lavrado a presente ata, que segue assinada pela banca examinadora e pelo candidato. No caso, candidata. O candidato está ciente de que este documento não lhe confere o título de mestre, que depende de outros requisitos estabelecidos pelo programa de pós-graduação. Assinam a ata a professora doutora Fabrícia Damando Santos, professora doutora Anne-Marie Rosler Vieira Lopes e a candidata. Então, Cássia, seu trabalho está aprovado no nosso programa, mais um trabalho qualificado, mais um exame de qualificação realizado,
como orientadora, eu estou muito contente, e eu vou passar a palavra à professora Anne Marie e à professora Fabrícia, que elas gostariam de tecer mais algumas considerações. Tá bom. Eu quero só finalizar agradecendo novamente o convite, né, da Tânia, da Cássia. Foi um imenso prazer participar. E aproveitar também para parabenizar, tá, Cássia, pelo seu trabalho, né, que eu já tinha dito inicialmente, né, que ele estava bem escrito, bem organizado, né, lógico que a gente faz algumas considerações, faz alguns comentários, até pensando nas possibilidades de você colocá-lo em prática, mas eu quero parabenizá-la e, assim, eu tenho uma expectativa de que, com certeza, vai ser um trabalho final muito interessante, uma contribuição muito grande para a educação matemática, certo? Eu desejo um ótimo trabalho de finalização e também me coloco à disposição para qualquer coisa que você precisar, tá bom? Parabéns e bom trabalho. Obrigada, professora. Anne Marie é uma querida, né? Coisa boa fazer banca com ela. Bom, Cássia, assim, ó, parabéns pelo trabalho. E além disso, né, além do trabalho, né, eu até comentei um pouquinho quando a gente estava em outra sala, né? Eu lembro direitinho quando você foi lá fazer a entrevista, né, para a seleção. Inclusive, a Cássia é irmã de um aluno da graduação, que também é meu aluno. E eu vi, assim, todo o desenvolver da Cássia, né, até agora, e durante esse período, ela teve um desafio, assim, né, pessoal muito grande, né, profissional, por a gente estar trabalhando remota. A Cássia ficou grávida durante o primeiro ano ali do mestrado, a nenenzinha dela nasceu antes da hora, eu acho, de tanto nervosismo, né, no final do ano, assim. Então, assim, a gente sabe, né, como é difícil, e ela seguiu firme. Eu até pensei, nossa, acho que a Cássia vai trancar, porque, né, com o neném prematuro, terminando aí o primeiro semestre, o segundo semestre e tal, né, e não, ela seguiu firme. Então, assim, parabéns pela tua perseverança, pela tua garra, né, a gente, né, ser mãe, né, docente, pesquisadora, né, dona de casa, fazer tudo isso ao mesmo tempo não é fácil. Então, assim, parabéns para você. E espero, assim, ó, que você realmente consiga aplicar o teu trabalho com os teus alunos, né, ou então a gente deu até algumas outras sugestões ali para a Tânia, porque acredito que tem muito a enriquecer realmente a área do ensino em matemática. Espero que outros professores depois possam ter acesso ao seu trabalho para replicar isso nos teus contextos educacionais, salas de aula. Ai, obrigada, Fabrícia, obrigada pelas palavras, eu estou emocionada, porque eu sei o quanto foi difícil para mim chegar até aqui. Foi muito difícil, mas eu tive ajuda dos meus colegas que me empurraram, que me mantiveram, que não deixaram eu desistir. Eu tenho que agradecer a todos, que quando eu dizia, eu vou desistir, eu não estou conseguindo, eles me ligavam, me mandavam mensagem, e-mail, tu vai conseguir, a gente vai te ajudar. Teve muito empurrão dos meus colegas, do William, né, o meu irmão, que sempre, quando eu surtava, ele sentava e me situava, assim. Então, eu quero agradecer a vocês, professores, a professora Tânia, os meus colegas de orientação, a professora Anne Marie agora com as palavras doces, tranquilas, me orientando bem. Ai, muito obrigada mesmo, estou muito emocionada. Agradecer a todos. Isso aí, ó, parabéns! Obrigada. Oi, Tânia. Não, só, desculpe, como eu acompanhei a transmissão aí, estou na suplente na banca, queria só fazer um registro como coordenador aí, junto com a Fabrícia do programa, da felicidade, assim, pela Cássia também, por estar tendo enfrentado toda essa questão aí ao longo do curso. Ela é uma professora muito batalhadora, luta pelas coisas dela, tem raça, tem coragem, ela pensa. Parabéns, Cássia. Estou muito feliz também, tá? Obrigada, professor. Muito e obrigada. Tânia também, claro, né? A Tânia é uma orientadora, é uma pessoa, como a Anne Marie colocou, não começou ontem na educação matemática, é uma precursora, então é um desafio também ter uma orientadora como a Tânia pelo seu conhecimento, né? Parabéns. Parabéns, Tânia, pelo trabalho desenvolvido, né? Vocês, olha, estão
É um desafio e uma honra. Uma dupla aí muito boa, hein? É uma honra e é um desafio e tanto ao mesmo tempo que é uma honra ser orientada por ela. Hoje de manhã eu disse para a Paola, eu disse, meu Deus, eu fico nervosa porque eu estou representando um pedacinho dela e aí eu fico nervosa por isso, porque é complicado, né? Que amor! É o sentimento de honra, né, que a gente tem. Nossa, eu tenho que fazer bonito hoje ali, né? Minha orientadora está lá. Mas é isso aí. Coisa boa. Bora seguir em frente. Eu fico muito contente, né? A Anne-Marie, principalmente, já me conhece há muito tempo. Ela sabe como eu reforço sempre a ideia de que toda pesquisa ela tem que ser uma produção coletiva, né? Ela tem que ser desenvolvida num grupo, né, de modo colaborativo e cooperativo. Temos algumas diferenças, sim. Nós seguimos a linha do Slavin, né, para isso, né, porque ele conceitua, né, com bastante clareza essa questão da colaboração e da cooperação. Tá? A gente sabe que existem outras leituras sobre essa questão, naturalmente, né, mas eu adotei esse princípio do Slavin no trabalho grupal, suportado pelos princípios do Pichon-Rivière, né, e a minha valorização pelo trabalho coletivo, né, um trabalho em grupo, é isso, é dar suporte, né, e, ao mesmo tempo, manter o desafio. É preciso que a gente aprenda, né, a ser desafiado e a superar esses desafios, né, e eu acho que a Cássia está fazendo isso muito bem, com todos os relatos, né, que ela vem apresentando no grupo de pesquisação com relação à realidade, né, que ela enfrenta, que todos os professores do ensino básico, que de fato tentam fazer um trabalho, né, vamos dizer assim, sério na questão do ensino, né, porque a gente sabe que existem professores e professores, tá? E é nesse momento que a gente está entendendo, está vendo quem são os professores efetivamente, aqueles que a gente pode dizer assim, com orgulho, são professores, são profissionais que militam politicamente, sabendo que a educação é um espaço político de intervenção, tá? Então, eu sempre digo para os meus orientados, né, que o que nós produzimos como professores, antes de mais nada, é uma produção política, sim, de intervenção, de tentativa de modificação desse sistema cruel, do modo como ele vem sendo gestado, né, nos últimos anos, principalmente. Né, e a Cássia tem relatado isso, né, as dificuldades que tem enfrentado, tá, com relação a ser esse professor na educação básica, representando todas essas dificuldades que vimos ouvindo e vendo, né? E como eu sempre digo, o que são os professores que mais deveriam ser valorizados e, no entanto, não são. Tá? A gente vê cada dia, uma desvalorização, tanto social quanto econômica, da nossa classe, tá? Como professores, como um todo, e principalmente com relação aos professores do ensino básico. Eu estou muito satisfeita, tá, com o trabalho da Cássia, a gente tem muita coisa para fazer, né? A Cássia sabe que meu nível de exigência é bastante alto, tá? Mas eu também sei o quanto que pode dar, por isso que a gente pede, né? A gente pede sabendo que vai dar, tá? E com o suporte de todo o grupo, né, dos meus demais orientandos e do próprio programa, né, no nosso seminário, que é o nosso espaço de suporte também, tá? Não deixa de ser um grupo de pesquisação, um pedaço de um grupo de pesquisação ali também, né, e o próprio GPAR, que é o grupo de pesquisação remoto, que a gente vem trabalhando desde o final do ano passado, né, do semestre passado. Então, meninas, eu acho que é isso. Podemos encerrar, e eu agradeço de coração a Anne-Marie e Fabrícia, né, por todas as sugestões, considerações, né, por todo o afeto, carinho que vocês demonstraram, né, na leitura do trabalho. Né, e a gente aguardará, então, agora vocês mandarem os textos com as observações, que a gente sabemos que há mais observações, naturalmente, né, para a gente poder fazer uma leitura, reflexão, né, e tentar responder a essas questões. Ok? Então, dou por encerrada,
muito Obrigada. feliz. Obrigada a vocês. Beijo, obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tudo é bom. Até mais. Boa semana. Luciano, meus agradecimentos tecnológicos aqui pelo suporte, além de ser o coordenador do programa, né, pelo suporte tecnológico que ele deu para essa transmissão, querido. Muito obrigada também. Colega. Parabéns, Cássia. Obrigada. Tchau. Tchau. Um bom dia, uma boa semana para todos. Para todos. Tchau. 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 Obrigada, professora.